Pois é, né? O tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa, que é o BH Todo Dia. Mas você vai continuar ligado no canal Viver Brasil, não é? Porque logo depois do nosso BH Todo Dia, tem saúde e bem-estar. E quem te dá o recado hoje é o nosso querido Fernando Rocha. Vai daí, Fernando! Olá, Elias Sunshine! Hoje estamos aqui preparando mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar e a gente vai falar sobre a acupuntura. Aquelas agulhinhas que já existem aqui na face da Terra há muito tempo, fazem parte da tradicional medicina chinesa. E a gente vai falar com dois especialistas no assunto que praticam acupuntura para tratamentos de dores neurológicas e também dores crônicas e também para cuidar e tratar da infertilidade. Olha que interessante, a acupuntura servindo para múltiplos usos e a gente vai saber mais sobre isso daqui a pouquinho. Estamos esperando todo mundo aí. Muito bom, a acupuntura é isso. Legal demais, Fernando Rocha, é algo mais completo. Muito bom. Então hoje, hein, logo depois do nosso programa. Aliás, todos os conteúdos da nossa programação, eles ficam disponíveis para você no YouTube. Caso você tenha perdido algum, falou, pô, aquela entrevista, aquele bate-papo, a gente faz uma programação diferente aqui. Você não precisa ficar preso, não é, nem presa dentro da grade de programação. Você vai lá e se inscreve no canal no YouTube, né, o YouTube Canal Viver Brasil, curte, é claro, né? A gente sempre pede para curtir, e aí você pode achar os programas na hora que você quiser, assistir do seu jeito, como você quiser e por aí vai, tá bom? Então é uma nova proposta, né, de televisão mais aberta, sem essa ideia de ficar preso na grade. E agora nós vamos falar de livros. E este livro aqui foi lançado semana passada e ele tem um nome intrigante. A Morte do Professor, escrito pelo próprio professor Luciano Mendes. Luciano, que audácia é essa, Luciano? Mas que tá vivo, né? O cara... E com sangue vermelho na capa? O que é isso? Ai, isso é uma aventura, Elias, sobre literatura, literatura e história, literatura e educação. Mas tem uma provocação aqui, não tem? Tem, claro. Eu acho que tem a provocação. Tem a ambiguidade, né? Porque a gente está vivendo neste momento que os especialistas estão chamando de apagão da docência, né? Ou seja, você concorda com isso? Claro, as novas gerações não estão escolhendo ser professores e professoras, Sim. Porque, infelizmente, no Brasil, a profissão docente se transformou naquela profissão que é boa e necessária para os filhos e para as filhas dos outros, né? Assim, as pessoas não querem que os seus próprios filhos, muitas vezes nem os próprios professores querem que os seus próprios filhos sejam, porque é muito difícil ser professor nesse país, né? Que paga um dos menores salários do mundo, né? Você vê os professores e professoras, sobretudo, né? Aqui de Minas Gerais, saíram de uma greve agora para obrigar o governo a cumprir a Constituição. Quando ganha na Assembleia, 2 vezes, o cara judicializa para não pagar o piso, né? Nós não estamos falando de uma fortuna, né? Não, uma coisa definitivamente não. Por um trabalho que é central na sociedade, como a gente viu agora na pandemia, né? Se a pandemia, entre outras coisas que impactou muito, foi a questão de como cuidar da meninada, dos adolescentes e jovens quando a escola fecha, né? Então, esse pandemônio mostra que, também como lugar de guarda e de cuidado, a escola é fundamental, além de ensinar 1000 coisas, né? Então, acho que essa coisa da profissão é muito... Então, tem isso, joga com essa ambiguidade, mas o livro também trata sobretudo, né, que é um romance, é uma obra de ficção que se passa em Belo Horizonte, estava falando de Belo Horizonte, nos anos de 1920, né? Belo Horizonte, naquele momento, é um grande palco, um grande centro cultural, mas é também, a gente não pode esquecer, o lugar onde aconteceu, como o resto do mundo, a pandemia, a chamada pandemia da gripe espanhola, de 18 e 19, que impactou muito fortemente a cidade, mas é também, logo depois, a questão da comemoração do centenário da independência. Isso. E a turma do modernismo que está por aí, né? Então, o livro flerta com esse grupo, o Drummond, toda essa turma que, nesse período, está tentando pensar Minas Gerais e Minas Gerais no Brasil, né? Um pouco também, inclusive, com essas disputas regionais que estão ocorrendo nesse momento. Luciano, durante a pandemia, né, a educação teve que se reinventar, né? Sim. Esse processo, né, digamos assim, da educação à distância, de usar as ferramentas digitais,
Ele veio para ficar? Ele é benéfico, maléfico? O que você acha? Não, eu acho que ele veio para ficar e eu acho que uma das grandes coisas que a gente viu é que isso estatelou, assim, mostrou muito claramente as desigualdades, né? As desigualdades escolares que são, digamos assim, a ponta do iceberg sobre as nossas desigualdades sociais e econômicas, né? Todo mundo falava, o Brasil é um dos países que tem o maior número de smartphone per capita, internet, etc. Quando de fato a gente foi ver na pandemia que os meninos e meninas têm, mas não têm dados para utilizar, ou seja, eles são consumidores. Muito cruel, né? Isso, né? É muito cruel, mostrando. Muito cruel. Então, e essa é uma questão central. Outra é que, como a gente não investiu publicamente em plataformas decentes, nós estamos todo mundo utilizando plataformas privadas. Bem lembrado. A gente fala assim, quando na plataforma privada, quando a gente não paga, é nós que somos a mercadoria, né? Então, são os nossos dados e tudo. Então, isso eu acho que, se não a gente não fizer uma intervenção forte nisso, aquilo que é a tecnologia, as plataformas que poderiam contribuir muito para tornar a educação mais acessível, inclusive de maior qualidade, tende, deixar da própria sorte, a aumentar as desigualdades escolares e muito, como a pandemia mostrou, né? No caso da pandemia, pode ficar um pouquinho aí com o livro, isso, tem problema não, vai me ajudando. Homens de Bem, e aí? É um romance? Não, são contos, é um conjunto de contos que, no conjunto, eles falam de experiências de masculinidades, né? Masculinidades tóxicas, assim, ou seja, questão da violência, da destruição do outro, da outra, um pouco isso, mas também tem outras possibilidades de masculinidade, né? Especificamente o conto Homens de Bem é um pouco como ele se passa durante a ditadura, em que ficticiamente eu reúno aí militares, o pessoal religioso, e para destruir a vida de uma figura que não tem nada a ver com a coisa, e há um investimento muito forte, tortura e etc. Que é um pouco o que a gente viu muito na ditadura, um pouco aquilo que a Hannah Arendt chama a atenção, né, na banalidade do mal, né? Ou seja, é preciso... o grande problema é ter digamos, o soldado da esquina que vai lá e mata e etc. Achei né? bonito isso aqui na contracapa, aqui no final. Então, e aí tem uma série de contos que essas experiências, assim, meio do impacto, isso aqui, né? Isso ficou muito boa. O conjunto da obra aí feita para a Irian, que é da editora Eis, mostra muito legal esse trabalho que ela fez, né? E dos homens para as mulheres. Dos homens para mulheres, entre as mulheres. É digamos assim, a contraface desse aqui, que são relação de duas mulheres negras, a filha contando a história da mãe, memória, né? Porque ela começa a escrever e pensar nisso no exato dia que a mãe morre, então ela começa a relembrar as memórias e contar a história da mãe. E a mãe era aquela mulher que na comunidade era referência para todo mundo, então é uma história também que vai se contando história de outras mulheres, os dramas femininos, contudo, a questão da gestação, do namoro, da questão do aborto, da violência sexual, enfim, um pouco isso que é o papo, muitas vezes. Então, essa mulher é uma mulher que está ali presente, conversando, e a filha estava ali de butuca, ouvindo, né? E ela vai, então, lembrando dessas histórias e da história da própria mãe, né? Ambas negras e as dificuldades que é ser mulher negra nesse país, né? Vamos então para os anos 1990? Esse aqui Não, isso aí... Então, é um livro que eu escrevi no México, ele tem contos também ambientados em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. O conto principal, chamando assim, que é o maior, é a primeira página, que é um jornalista que está trabalhando em Belo Horizonte, nos anos 90, fazendo investigação sobre obras públicas, isso, e aí a questão da relação dele com a política e a investigação, tudo também permeado com muito erotismo, com a cena da cidade, aquilo que eu estava brincando com você, de chegar no meio de Belo Horizonte, analisar, e um pouco... Que é uma outra coisa que, felizmente, agora a gente tem muito mais, que é Minas Gerais, particularmente Belo Horizonte, no centro da literatura, né? Quer dizer, não é... A gente leu muita coisa sobre Rio, São Paulo, etc. E eu acho que hoje você tem cada vez mais a literatura... E é bom, né? Você fala, pô, ali eu encontro, está falando da Praça 7, ou está falando do Barreiro, né? Tem um coletivo no Barreiro lá, que inclusive o pessoal que produziu esse livro é de lá, né? Vienas Abertas, que tem uma proposta super legal
legal, que é de coletivos mesmo, de ocupar o espaço urbano, e a cena da edição trazendo a turma da periferia, né, o povo da periferia. Outros contos mexicanos. É. Comida mexicana. Tem tempero igual a nossa, Isso é bom, pimenta. Tem a cachaça deles lá, que é tequila. Tem. Você gosta da comida mexicana? Eu gosto de toda comida que tem muito sabor, assim, né? Tem axé que a gente fala. Axé. Gente, essa expressão é muito boa. Essa tem Comida axé. com sabor, axé. Comida mexicana tem axé. Tem axé. Axé me lembra Bahia. Bahia pimenta, né? Bahia Então, um pouco tem isso. axé, né? Uma moqueca tem axé demais. Muito legal. Caio, esse colar seu, eu tô vendo que tem axé aí também. né? Aqui tem axé. O que é? É para proteção. Eu sou do candomblé e aí são alguns fios de conta aí para proteger, assim. Cada um é de um orixá. De um orixá? que legal. Explica pra gente. A eu gente achei tem bonito. de Oxum, Qual que é o de Oxum? aqui, Sim. desculpa aqui, de Xangô e de Exu. Exu é o orixá da boa fortuna, né? Ele abre caminhos. Exu ganhou E aí? a escola lá de samba Exu do Rio, ganhou né? espaço esse ano, né? E é legal porque essas religiões de matrizes africanas, né, que são as religiões brasileiras, elas foram marginalizadas, são até hoje. Até hoje. Até Muito, hoje. muito Martim da Vila falou isso. marginalizadas. Olha, eu perdi a Vila Isabel, mas acho importante Exu ter ganhado, porque Exu não é coisa do mal, não é nada disso. né? E aí as pessoas têm essa ideia, né, que Exu é do mal e Exu é exatamente o contrário. Então eu tô me iniciando aí, pesquisando bom. um pouquinho. A gente tem que buscar uma espiritualização em algum canto, né? Cada um tem a sua. Eu não sou Claro. muito religioso, não. Mas a gente tem que se espiritualizar um pouquinho, A porque o mundo já realidade está não difícil basta. demais. Não basta. né? Por isso a arte é necessária, porque a Ferreira realidade Mas eu acho que isso é muito importante. Esses modos de representação que a arte traz, né? E o próprio carnaval, essa carnavalização da vida, é um pouco também a proposta da literatura, de você... Não, achei ótimo. Você está na ficção, você saiu fora um dizer pouco, de outros modos, eu acho assim. Se E permitir traz, viajar. e faz isso que eu acho que o Caio está chamando a atenção, que é, olha, colocar no cotidiano que essa bipolaridade, essa partição, essa dicotomia que a gente produziu e que o cristianismo, né, essa tradição produziu, céu, inferno, bom, quer dizer, as religiões de matriz africana não tem isso, não se trata disso. Né? E o Então, Ocidente não portanto, consegue entender claro, e tenta encaixar isso, nisso o que não é enquadrar, assim. e muito né? mais humanizado, né, Então, assim. que é um pouco a base de boa parte da violência que se pratica, né? Porque não é só a violência contra a religião, quer dizer, é o corpo das pessoas, né? Você vai lá, você atinge direto as pessoas porque você parte de um pressuposto de que o mundo se organiza assim, né? Quer dizer, então, E não necessariamente. Não necessariamente, tem outros modos. Aí no México, você fala umas coisas fantásticas do México, o México é fantástico, né? Mas muitas, esses mitos de origem, né? A gente fala Adão e Eva, criação, o paraíso, quer dizer, Existem quando você vai no outras México, formas de explicar. 1001 formas, assim, de fazer, olha, o mundo nasceu assim, o outro mundo nasceu assim, veio lá veio do fundo do rio, veio na barriga do outro, quer dizer, tudo isso são cosmogonias, digamos assim, de criação do mundo, que são fantásticas, que se você for contar, tem milhares nas várias culturas, né? Então, isso é no mínimo para você ficar mais, digamos, aceitar de que o que nos constitui é o fato justamente da diversidade, né? Nós somos diversos, né? E a comida, né? A alimentação traz muito isso, né? Claro. Eu queria até mostrar um pouco do pacato pra gente ver, né? Claro. Porque o Luiz, né? O Luiz é danado. O Luiz, logo antes de entrar no ar, assim, ele falou: qual que é o nome do restaurante? Já foi lá no Instagram, daqui a pouco ele vai falar direitinho o que ele achou do Instagram. Mas vamos abrir um pouco, mostrar aqui as imagens do pacato. E que prato é esse, hein? Esse daí é o nosso croquete de cupim. Cupim? Isso daí é uma. Peraí, uma mas eu não sou entradinha tamanduá. Não, mas é cupim do que boi. a gente serve ali no nosso almoço final de semana. Ah, peraí, aquele vermelho ali não é ketchup, não, né? Não, aquilo ali é um molho que a gente faz à base de pimentão tostado. É um molho Pimentão romesco. tostado? Que barato isso, hein? Essa é a nossa cozinha. A gente tem uma cozinha totalmente aberta, né, para o cliente poder ver toda a ação acontecendo. Esse daí é o nosso plim, é uma massinha recheada. Essa daí era do nosso primeiro cardápio. Ela era recheada com um purê de cenoura e ora pronobis. E esse caldinho que está sendo servido aí é uma água de tomate. Esse daí é um prato vegetariano, né, que a gente trabalha muito vegetais em texturas, né? E a gente fez essa massinha recheada. Muito bom. Aí é nosso frango assado do almoço de domingo. A gente serve meio frango ou esse eu frango gosto. inteiro.
E isso daí é um dos meus pratos preferidos Acompanhamento da ali, vida. o que tem? A gente tem toda semana 5 acompanhamentos que vão mudando. São guarnições para lembrar aquele almoço de família no domingo, né? Tem aquele negócio do passo arroz, me dá farofa, Isso, né? Então a gente vai mudando toda semana, igual o caso de vó mesmo. Cadê a maionese? É, isso mesmo. Muito bom. Bonito o espaço, olha só. Isso aí é a varandinha que a gente tem lá no restaurante. Varandinha do mineiro, a gente sabe o que é, né, Luciano? É aquela varanda enorme, né? E a alpendre, né? Lembra do alpendre? Um varandão. É bom que vê o vizinho vê o que tá fazendo, aí, você dá olha pra pra ver. rua. E o Belo Horizontino, ele, por conta do boteco, ele gosta de sentar na calçada, né? Ele gosta de sentar na rua. Isso é bom. Bem lembrado. Agora, vocês estão brincando com a varanda, mas e o alpendre, né? Quer dizer, aquela tradição que é das casas, eu falo assim, tem essas tradições. Um é o alpendre, o outro é o quarto das meninas sair dentro do quarto dos pais. Né? Mas a coisa do alpendre é justamente essa coisa, é o cara que você coloca lá fora, né? Quer dizer, essa é a ideia de antes da varanda era um alpendre, né? Quer dizer, marcava nossas casas, que é o lugar onde você se ali reúne, recebe as pessoas, né? antes de, se depender da pessoa, só fica no alpendre. No alpendre, opa, tudo bem? Muito bom. Vamos rodar um vídeo para a gente conhecer mais do nosso querido Pacato? Vamos lá, maestro? Muito bonito, hein? Imagens Legal, maravilhosas. né? Produção altíssima. Esse foi um jantar que a gente fez com a Janaína Rueda, que é uma chefe de São Paulo. Ó o Luiz. Luiz, e aí, Luiz? Você vai ou não vai nesse restaurante, Luiz? Eu vou marcar lá. Você Olha comeu com os só. olhos. Legal, né? Muito bom, parabéns. Viu? Eu sou suspeito pra falar, né? Pode ficar falando bem do próprio trabalho demais, não. Senão o mineiro desconfia, né? Não, mas lá em casa sempre se fala assim, coruja que não gava o toco, o pau nela, né? Boa essa. Vamos conferir agora imagens, né, da pousada em Lavras Novas, do nosso convidado. Vamos lá. Aí, Luiz, fala um pouco pra gente. Olha que lugar, hein? Pô, mas só tem alto nível aqui no nosso programa hoje, hein? Visual de Lavras Novas. Olha que linda essa entrada. Um diferencial nosso é que todos os lofts possuem hidromassagem, sabe? Sim. Olha o visual, olha o horizonte, Luciano. Uai, eu já tô querendo trocar jantar por diário, hein? Aí, ó. Uai, foi Nós bom. vamos fazer uma permuta ao vivo aqui. Aproveita, Luiz. Escambo. Mas é interessante que qualquer ponto que você está em Lavras Novas, você tem uma paisagem bacana por fora. E você permitiu isso essa na é a nossa- pousada, tá vendo? Toda aberta, né? Pra ver mesmo, né, Luiz? Sim. A gente E faz se questão, quiser frio, né, você fecha aproveitar ali, porque o esse Luciano ponto. falou que lá esfria também, né? Olha que maravilha, olha só. Isso é Lavras Novas, gente. Olha que telhado, hein? Nossa. E os nossos lofts, além da gente permitir essa parte externa de visual, né? Todos possuem hidromassagem, são projetos exclusivos. Então não é só a decoração que muda, sabe? São os projetos. novo a varanda não existe do Mineiro. um loft com um projeto igual ao outro. O Luiz, uma das coisas que eu acho interessante, eu acho E muito todos legal em têm Lavras. conforto, são lofts que vão de 40 a 140 metros quadrados, sabe? O Luciano quer falar. Dessa Diga, forma Luciano. que a gente- Não, uma das coisas que eu gosto muito de Lavras Novas, da arquitetura, é a forma como a arquitetura vai acompanhando a paisagem, né? Você Boa. tem menos, pelo menos até onde eu conheço, poucas intervenções no terreno, na paisagem. A arquitetura vai acompanhando a paisagem. Então, a própria arquitetura é parte da paisagem. É super interessante. Muito respeitoso isso, né? Isso, vai acompanhando os isso aí. degraus, assim, aquelas entrâncias, assim, muito, muito interessante. Parabéns, viu, Luiz? Ótimo. Muito bom mesmo, viu? Parabéns. Luiz, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente tem um gancho. Oi? Pois não. Não, desculpa. Eu queria só acrescentar a questão, uma preocupação muito grande nossa com o meio ambiente. A gente faz parte de uma associação que chama Roteiros de Chaves, tá? Uma associação de pousadas e hotéis no Brasil, que o principal valor da associação é o meio ambiente.
Parabéns. Ou seja, tudo que a gente trabalha dentro da pousada, a gente não manda para o meio ambiente se não for tratado. Tanto a parte de plásticos como a parte de esgoto, ou seja, essa preocupação com a gente ela é fundamental. E também na geração de energia, com painéis solares, né? com vários tipos de coisas que amenizam um pouco essa questão do impacto que a gente causa no meio ambiente, que embora seja pequeno, né, a gente está dentro da floresta amazônica. Então, perfeito. A preocupação tem que ser frequente. Desculpa. Não, tranquilo. Aprendi com você que me ensinou no início do programa. Muito bom. Luiz, convidados, nós estamos chegando ao final, então 30 segundos para cada um fazer a sua hora do jabá aqui. Contatos com você, Luiz, como é que a gente faz? Então, nós temos nosso site, que é o loftdaserra.com.br, temos nosso Instagram também, que é @loftdaserra. Lá vocês podem ter todas as informações da pousada, os telefones, né? E a gente está aqui prontos para receber pessoal de Minas, de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. Muito bom. Obrigado, viu? Sempre Parabéns. Satisfação, muito respeito às pessoas. Valeu demais. Obrigado. E aí agora, Luciano, como é que a gente te encontra? Nas redes sociais, sobretudo no Facebook e no Instagram, Luciano Mendes Faria, aí no Google, dá uma googada, acha e tudo. E acha as editoras também, sobretudo que tem trabalhado com a ex-editora, com a Caravana, o grupo editorial. A Venas Abertas, que é das meninas de um grupo lá do Barreiro, aqui de Belo Horizonte, super legal, que está também sustentando uma proposta editorial muito, muito boa. Então, a ideia é um pouco isso, e pensar a educação, pensar o Brasil, pensar esse Brasil de diversas formas. Um é produzindo conhecimento, que é o que eu faço também, e outro é produzindo literatura, arte, irmanando aí com tanto de artistas aí que estão tentando reinventar o Brasil, e que sustentaram nessa pandemia. Bicentenário da independência, nós vamos voltar aqui, viu? Vamos voltar, tem tá tempo. bom. Legal. Finalzinho, como é que a gente vai no Pacato? Vamos lá, pode seguir nas redes aí, Caio Soter, sem nenhuma letra repetida, do jeitinho que fala. O povo gosta de pôr 2 T's, mas é um só. Né? E Pacato BH, a gente está ali no Lourdes, na rua Rio de Janeiro, 2735. Importante é reserva no site, antes que o restaurante é pequenininho. Isso. pacatobh.com.br. Obrigado, viu? Parabéns, Caio. Obrigado. Muito bom. Gente, chegamos ao final do nosso programa de hoje, que trouxe aí, né, respeito ao meio ambiente, educação e também restaurantes e pousadas. É isso, é Belo Horizonte, de BH para o mundo, de Minas Gerais para o mundo. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.